Sério, tudo que acontece na vida da gente, porque muitas vezes a gente não sabe o porquê está acontecendo certas coisas, a gente não sabe o porquê que vem determinadas situações, a gente nunca sabe o porquê, mas as coisas são mistérios, tudo é mistério de Deus, né? A palavra de hoje ela é uma palavra assim muito forte. Vamos trabalhar hoje com Mateus 24. Foi uma palavra que eu abri a Bíblia e foi bem em cima de Mateus 24. Porém, naquele dia, a hora que ninguém sabe, e nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também como a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como os dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, dançavam dançavam e casavam, davam-se a casamento, e ao seu dia de Noé entrou na arca. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo moinho, então será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília à noite havia de vir o ladrão, vigiaria e deixaria que fosse arrombada, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Essa é uma palavra muito forte, porque nós temos que vigiar. A palavra de Deus diz: vigiai, orai e vigiai. E nós temos que estar vigilante mesmo, porque você imagina, se Jesus voltar agora, você está preparado? Será que as coisas estão acontecendo certo? Será que você está fazendo as coisas tudo certinho? Será que Deus está se agradando do seu coração? Será que as coisas no nosso coração estão caminhando certo? Estes dias a palavra na igreja está vindo mais ou menos tudo sobre essa situação. Vigiai, pois, e orai. Quando a gente abre aqui em Timóteo 3, fala aqui: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E a palavra de Deus, ela é bem franca, diz assim: tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. E Deus aqui fala destas pessoas: afasta-te, porque deste número são os que induzem pelas casas e levam cativas mulheres, e são nécios, carregados de pecados. Será que nós estamos dentro da igreja fazendo as coisas certas? Será que você está subindo no púlpito certinho? São essas coisas que nós temos que pensar. Nós temos que fazer fazer uma autoanálise da nossa vida. É difícil? É difícil. É difícil ser certinho? É difícil. Mas nós temos que ver que é assim que Deus quer. É assim que a palavra de Deus fala. E nós temos que arrepender
Quando eu falei de Mateus 24, a palavra ela é direta. Arrependei-vos. Nós temos que bater no nosso coração e dizer: eu me arrependo. Eu me arrependo de todas as minhas falhas. Eu me arrependo de todas as minhas iniquidades. A gente vê muitas coisas acontecendo nas igrejas por aí, mas quem somos nós para falar alguma coisa? Quem somos nós para corrigir as outras pessoas? Nós temos que procurar nos corrigir e dar bons exemplos. Porque por mais que a gente procure andar certo, por mais que nós procuremos trilhar os caminhos de Deus, os caminhos corretos, ainda há pessoas que te olham erradamente. Ainda existem pessoas para levantar a palavra e dizer que você não vale nada, que você não serve para nada, que você não é nada, que você é apenas mais um dentro daqueles que andam errado. Mas quem conhece o teu coração é Deus. Quem conhece a tua vida é Deus. Muitas vezes a gente fica perturbado, nós ficamos angustiados, nós ficamos nervosos por causa da língua de certos crentes. Pessoas que não sabem nem ser felizes. Pessoas que não vivem felizes e não querem que as pessoas sejam felizes. São dessas pessoas que nós temos que nos afastar. Porque a palavra de Deus, ela fala aqui: destes, afasta-te. E nós temos que procurar nos afastar dessas pessoas traidoras, obstinadas, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que dos amigos de Deus. Quem são os amigos de Deus? São aquelas pessoas que estão trilhando o caminho, procurando o caminho reto, procurando o caminho diante de Deus. Esses aí são os amigos de Deus. Às vezes é muito difícil a gente estar à frente de um trabalho. Estou falando de qualquer pessoa, porque quanto mais você está à frente de um trabalho, parece que o inimigo coloca pessoas ali para atrapalhar a sua vida, para atrapalhar o seu trabalho. Isso aí não adianta. Nós ficamos perturbados, nós ficamos desanimados. Porque quanto mais você corre, mais as pessoas te perseguem. Quanto mais você diz assim: eu não quero mais, eu vou mudar, eu vou. Às vezes até muda de endereço. E as pessoas vão te procurando até no seu endereço. Quando menos você espera, aquela pessoa falou para outra pessoa de você. Mas você sabe por que as pessoas falam de você? Porque você está aparecendo. Porque você é alguma coisa. Tem muitas pessoas, às vezes, que não estão nem aí. Eu vou dar um exemplo meu. Tinha uma pessoa, mas várias pessoas dizem assim: nossa, missionário, você tem sangue de barata. Muitas vezes a gente se perturba, a gente se incomoda tanto, a gente é tão incomodado, que tem aquele momento que a gente se cala e deixa o silêncio falar, porque através do silêncio Deus fala. E quando o silêncio vem, aquelas pessoas que te incomodaram, que te perturbaram, elas sentem-se incomodadas. Porque nós temos que pegar aquele nosso problema e entregar assim na mão de Deus. Nós temos que entregar na mão dele e deixar na mão dele. Porque quanto mais na mão dele fica, mais crédito a gente ganha com Deus. Eu estava conversando ontem com uma pessoa no telefone, que ele me ligou, me pedindo oração, e a gente orando, conversando e falando. Uma pessoa que não é nem daqui, de Tangará. Uma pessoa aqui de pertinho, de Denise.
E estava falando que semana passada esteve em Tangará e estava escutando o programa e nem sabia, é um pessoal amigo da minha filha também, e nem sabia que era eu, e estava achando aquela palavra tão linda, aquela palavra, aqueles hinos lindos. Daí, conversando com outras pessoas, disseram, não, é a Maria José, assim, assim, a filha dela teve neném agora, aí conversa vai, e descobriu que seria eu. E aí a pessoa me ligou ontem. E era uma pessoa que estava tão aflita. É uma pessoa de igreja. Um presbítero. Uma pessoa que está à frente de trabalhos dentro da igreja. E está sendo tão perseguido. E eu falando para ele, o Senhor está sendo perseguido, meu amado. É porque o Senhor está dando fruto. Porque quanto mais nós damos frutos, mais nós crescemos na presença de Deus, mais as pessoas tentam te tirar da presença de Deus. E nós temos que fazer aquilo. Falei para ele, deixa que as pessoas olhem, deixa Deus trabalhar. Vamos trabalhar com silêncio. Vamos ficar em silêncio. Vamos fazer o nosso trabalho como se nada estivesse acontecendo. Como se você não visse nada. E deixa as pessoas lá fora se sentirem incomodadas. Ué, o fulano não brigou? Ó, o pastor lá nem brigou, nem falou nada. Não. Começa a trabalhar de outra forma. Começa a trabalhar com os teus pensamentos. Porque os teus pensamentos Deus ouve. Começa a orar pedindo para Deus que Ele vai te atender. É tão fácil muitas vezes. Quando nós estamos na presença de Deus, as nossas respostas vêm rápido. É só você colocar o joelho no chão e pedir com fé. Mas você tem que limpar. Tem que se limpar por dentro. Tem que estar limpo por dentro. Tem que estar puro. Porque se você não estiver puro, Deus não vai ouvir tuas orações. Tá certo que muitas vezes a gente se irrita, a gente se chateia pelas coisas, que isso é natural. Mas nós temos que pegar, conversar com Deus e trabalhar com o pensamento. Porque é no silêncio que Deus vem e te toca. Ontem eu estava lá na igreja, era culto de Santa Ceia. E eu andava tão chateada com algumas coisas que têm acontecido. E eu falei para o meu pastor, falei para ele, pastor Zezinho, falei à tarde para ele. E disse, pastor, hoje eu não vou ceiar. Hoje eu não vou ceiar. Ele disse, irmã, mas a senhora não pode ficar sem ceiar, irmã. Eu disse, eu não vou ceiar porque tem coisas que estão me perturbando. E meu coração está ficando perturbado. E eu disse para ele assim, vamos ver até a noite. Eu arrumei a mesa da Santa Ceia, sou eu que arrumo. Eu arrumando e orando e conversando com Deus. Senhor, eu estou aqui na tua presença. Senhor, eu estou arrumando a mesa, o momento mais importante. Será que eu sou digna de estar tocando nessas coisas? Será que eu sou digna de estar tocando no teu corpo, no teu sangue? Será que eu sou digna de estar preparando esse momento, que é um momento especial? E Deus tocando no meu coração, e meu coração começou a bater forte. Eu disse, Senhor, fala comigo através de louvor, através da palavra, através de um irmão. Mas fala comigo se eu devo ou não ceiar hoje. E através do primeiro louvor, Deus falou comigo. Veio o segundo louvor, Deus falou comigo. Veio uma palavra que um irmão deu e Deus falando comigo. Veio a terceira palavra e Deus falando comigo. O hino que nós tocamos, que nós cantamos na igreja, do círculo de oração, e Deus falando comigo. Até no ensaio, à tarde, quando eu estava ensaiando na igreja, Deus já começou a falar comigo também. Só que eu não estava entendendo, mas eu já tinha dito para o pastor que eu não ia ceiar. E até ontem, pela primeira vez na minha vida, eu cantei na igreja. Então, para mim, aquela ali já foi a resposta maior de Deus.
Porque Deus usou a nossa regente do círculo de oração e colocou um hino. E eu comecei a cantar e ela disse que dava para mim cantar. E eu dizendo que não. Então que eu ensaiei o hino e cantei pela primeira vez. Depois de muitos anos que eu cantava. Mas eu cantava no mundo. E aí eu tive um derrame cerebral. E eu perdi uma parte da minha voz. Eu não conseguia mais cantar. Assim como eu perdi os movimentos da mão, que eu não podia mais tocar violão. E ontem foi a maior resposta que Deus me deu. Eu sou capaz. Eu sou capaz de cantar. Eu sou capaz de louvar. Eu sou capaz de voltar a tocar. E assim Deus vai fazendo com a gente. Mas para isso, para nós conseguirmos a nossa vitória, nós temos que limpar o nosso coração e afastar daquelas pessoas. Porque a palavra de Deus, ela é franca. Ela diz assim: arrependei-vos. Vigiais, pois, porque não sabeis a hora de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se um pai de família soubesse que a vigília à noite havia de vir um ladrão, vigiaria, pois, e não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Será que nós sabemos a hora que Deus está vindo? Será que nós estamos preparados para receber a vinda do Senhor Jesus? Será que se eu sair daqui e você sair do seu trabalho, você sair de onde você estiver, e acontecer alguma coisa no caminho, você está preparado? Um Banha orou 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses ele não pedia nada para Deus. Ele só dizia assim: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. E assim nós temos que fazer. A palavra de Deus, ela é franca. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque porém naquele dia ninguém sabeis a hora, nem o Filho, só unicamente Deus. Quando Deus fala dos traidores, dos obstinados, dos orgulhosos, dos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia destes afasta-te. Porque deste número são os que introduzem pelas casas, que levam os cativos e mulheres nécias, carregados de pecados, levados de várias concupiscências. Nós estamos no final do mundo, que já aparece aquelas pessoas sem o afeto natural, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Está aqui escrito. Sabes, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes e pais, ingratos e profanos. Não sou eu quem fala, é Deus. Está aqui na palavra. E tudo isso para nós é um mistério. A vinda do Senhor, a vinda de Deus é um mistério. São tantas coisas que às vezes vem acontecendo na vida que a gente não consegue entender. Vem acontecendo no dia a dia. E às vezes você pergunta assim para Deus: por quê? Por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Por quê?
Mas a gente às vezes tem que se calar e tem que deixar Deus trabalhar. Porque o nosso destino, a nossa vida depende de Deus. Nós temos que deixar Deus agir na nossa vida. E deixa que os caluniadores, os profanos falam. Deixa que os traidores, os obstinados, os orgulhosos falem de você. Porque estes aí são os amigos deleitos, os amigos dos deleitos e não os amigos de Deus. E se você é um servo de Deus, se você é um filho de Deus, faz como a palavra de Deus diz: destes afasta-te. E deixa Deus trabalhar na vida de cada um. Porque se você tem Deus no coração, se você acredita em Deus, se você acredita que aquele Deus é na tua vida, deixa que Deus vai trabalhar na vida de cada um deles. Porque estas calúnias que jogam contra você, igual como o irmão estava falando ontem, e que eu falei para ele, deixa, irmão, deixa. Começa a viver uma vida diferente. Coloca na mão de Deus e começa a trabalhar com silêncio. Porque com silêncio Deus vai agir. E Ele vai falar somente com você. Não é preciso aquelas pessoas que andam te caluniando, que andam falando de você. Não é preciso que elas saibam, não. Deixa que na hora certa elas vão ver o que Deus fez na sua vida e o que Deus fez na vida de cada um deles. Se alguém te jogar uma praga, se alguém tentar trabalhar com as próprias mãos sobre a sua vida, cala-te e te afasta deles. Porque esses aí são amigos dos deleitos, não são amigos de Deus. Se não são amigos de Deus, eles não servem para ser seus amigos. Isto é, se você tem Deus no seu coração. E assim nós temos que fazer. E eu falei para ele ontem, vamos trabalhar com silêncio. Experimenta. Porque na minha vida está dando certo. E a cada coisa que acontece na vida da gente, nós temos que passar mesmo por aquilo. Porque nós passamos por aquilo e nós vamos poder aconselhar outras pessoas. Aconteceu coisas nesses dias na minha vida que eu não estava entendendo o mistério de Deus. E ontem eu entendi totalmente o mistério de Deus. Porque exatamente o que aconteceu comigo, aconteceu com o irmão que me ligou. E aí eu fui entender, é mais uma prova. Muitas vezes nós passamos pelo deserto, nós passamos por dificuldades, e a gente não sabe porquê, mas é porque a gente está aprendendo. Eu li outro dia, eu estava lendo outro dia uma frase, e que diz assim: muitas pessoas passam pela vida da gente para a gente aprender que nós não devemos ser como elas. E aquilo ali foi uma frase assim que me tocou muito. E é uma frase verdadeira. Porque nós temos que nos espelhar em Deus. Nós temos que nos espelhar nas pessoas que são de Deus. Eu lembro uma vez o pastor Eutônio ministrando na Assembleia de Deus, Campo de Samambaia, que eu sempre digo que ali foi uma grande escola na minha vida. Eu aprendi muito com o pastor Eutônio. E ele ministrando e ele falando que nós temos que andar debaixo da sombra daqueles que têm e que são alguma coisa. Se você anda debaixo da sombra daquelas pessoas, você aprende com elas, só coisas boas. Se você andar debaixo da sombra das pessoas que não tem nada, você vai ser vazia igual elas. E você ainda é capaz de perder a sua bênção. Porque todos nós temos uma bênção. Todos nós temos um dom.
Tem muitas pessoas que têm o dom de pregar, o dom de cantar, o dom de tocar, o dom de profetizar, o dom de impor as mãos, o dom de orar. E se você começa a andar ao lado de pessoas vazias, para onde vai os teus dons? Você vai ficar uma pessoa vazia, uma pessoa seca. E essas pessoas são amigos dos deleitos e não amigos de Deus. Então, destas pessoas, afasta-te. Procura pessoas abençoadas, pessoas que podem te ajudar. Se você anda debaixo da sombra de pessoas que não podem te ajudar, você vai ficar igual elas. Você vai perdendo as suas bênçãos, você perde a sua bênção. A palavra de Deus, ela é curta e grossa, certa. Destas pessoas, afasta-te. Afasta-te. Eu quero te dizer nessa manhã, reflita sobre essa palavra. Pense mais nela. Viva como se Jesus estivesse voltando agora, como se Jesus fosse voltar daqui a pouco. Viva como se Jesus fosse voltar amanhã. Não como se ele fosse voltar daqui a alguns anos atrás. Procura o melhor para você, procura o melhor para a tua família, procura o melhor para as pessoas que estão perto de você. Mas tem que ser debaixo da oração, debaixo da verdade, debaixo do amor, debaixo da compreensão. Não seja que nem aquelas pessoas, amigos dos deleitos. Não se una a essas pessoas. Se una às pessoas que são realmente filhos de Deus, que tem Deus no coração. Esta é a mensagem que eu tenho que deixar para vocês hoje. Eu queria que teu coração fosse algo mais que a neve. Que teu coração fosse limpo. Procura limpar. Procura pensar somente em coisas boas. Somente em coisas limpas. E ontem, na hora da Santa Ceia, era uma das coisas que eu pensava muito. Algo mais que a neve a gente tem que ser. A gente tem que estar limpo. Medita nessa palavra. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém. Fica com Deus. Reflita na palavra. Bendito seja o